Gostaria de trazer para a nossa meditação Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Jesus, quando andava ali, de cidade em cidade, fazendo a obra do seu Pai, cumprindo o plano de Deus, as multidões sempre estavam junto com Jesus. Mas no meio da multidão havia também os que murmuravam, os que não entendiam, os que queriam muitas vezes atrapalhar o feito da obra, da ação, do poder de Deus. E ao passar Jesus com aquela multidão, aquele homem olhou e ele teve uma curiosidade de ver quem era esse Jesus, né? Que essa multidão está ali cercando. Eu queria saber como seria ele. Então, mas ele era pequeno, né? Não tinha como ver porque a multidão cobria Jesus. E ele muito teve aquela curiosidade de ver quem era esse Jesus. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele tinha certeza que Jesus iria passar por ali, então subiu naquela árvore para ver Jesus. Ele queria saber como que era esse Jesus. Talvez o, a sua fisionomia ou o que ele fazia com aquele povo era uma curiosidade que ele nem imaginava que aquela curiosidade iria trazer salvação para a sua vida. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: olha só, queridos, como é Jesus, ele olha para você e ele fala: ô José, ou Manuel, ou Alice, ou Gabriel, ou Maria. Ele fala teu nome. E ele diz: ô Joana, ô Lúcia, não chora mais. Eu estou aqui. Como um fato que Jesus fez ali naquele enterro, gente, aquela mulher chorando, desesperada, queria seu filhinho, já tinha perdido o marido. E ela, mulher, ele diz: mulher, por que choras? Mas meu filho morreu, Jesus, eu não tenho. Como que eu vou viver agora sem meu marido, sem meu filhinho? E Jesus levanta aquele menino para o enterro e dá de volta o filho para aquela mulher. Ele se encheu de íntima compaixão. E aqui, Jesus vendo a curiosidade daquele pequenino homem, diz o nome dele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Queridos, hoje está tendo uma passeata ou está tendo alguma organização de muitas gentes que elas têm uma vida totalmente desgovernada e que não tem o Deus como o seu Pai, o seu Criador, e não tem também Jesus como seu Salvador. E vive uma vida totalmente desgovernada e estão vivendo nos deleitos de pecado. E de repente se aproxima Jesus e diz: povo, vocês aí, começa a dizer o nome de cada um. Preparem, cada dia eu vou estar na casa de vocês. Aqui, Jesus falou porque ele ainda estava como um homem, certo? E aí, se Jesus falasse assim, queridos, olha quantas pessoas iriam dizer: sim, esse homem está louco. Como pode este homem ir na casa desses pecadores que só fazem o mal? Não tem como.
Ia ser tantas pessoas contra, falando, nossa, mas essa mulher que ela tem tantos maridos, essa mulher que ela mente, essa mulher que ela faz tanto mal para os vizinhos. Ia levantar uma questão, queridos, de contra a Jesus estar ali, porque na mente das pessoas, até hoje, tem muitas pessoas que falam assim, ai, matou, matou, roubou, roubou. E hoje diz que é crente. Ah, já fez tanta coisa errada. E veja bem no final dessa mensagem, né? O que diz para nós entendermos o que Jesus veio fazer aqui, né? Qual é a finalidade para mim, para a tua vida e para as demais pessoas? É para todos, né? Mas nem todos querem aceitar esse Jesus. Nem todos têm essa curiosidade apenas só para ver o que ele está fazendo, né? Vou entrar na igreja, vou ver como é que esses crentes adoram a Deus, né? Existia pessoas que elas contam testemunhos que elas tiveram em alguns lugares que havia louvores, havia é, cerimônias religiosas, mas elas continuavam com uma sede muito grande de Deus. E quando entraram numa celebração de um batismo numa igreja cristã, o coração dessa moça se comoveu e disse: esse lugar existe. Era este lugar que eu estava procurando. É diferente o louvor, é diferente a fala, é diferente o mover, porque ali havia o Espírito Santo movendo aquela ação. Eu era criança e eu gostava muito de tomar banho no rio. E eu sempre ficava ligado às coisas que estavam em volta. Eu prestava atenção muito às coisas que estavam em volta. E muito longe, eu ouvi um louvor assim. É, nasceste de novo, vive já para Deus. E eu escutando aquelas vozes cantando, e eu falava, não é aqui perto, alguém está cantando este louvor. E eu mergulhei nas águas do rio, e fui mergulhando, mergulhando, e quanto mais aí eu levantava a cabeça fora, eu ouvia mais esse louvor. E é uma curiosidade, eu queria saber onde estava. E quando foi se aproximando, eu levantei a cabeça, me escorei um pouco, como se eu fosse sair do rio, e vi ali um grupo de cristãos, todos vestidos de branco, e era um batismo. E eu achei a coisa linda, eu era o quê? Uma criança. E eu falei, nossa, que coisa linda, esse povo é uma família. É uma família real. Na minha cabeça era uma família real, na minha mente era uma coisa verdadeira. Para mim aquilo não era mentira. Era uma coisa que existia, porque eu era muito sofrida. Uma criança que chorava muito, uma criança que não se conformava com as coisas que eu via ali ao meu redor. E, e eu via que ali tinha paz. Era um povo diferente. E eu passei a ir nas igrejas evangélicas a participar de escolinhas bíblicas dominical. E eu era criança, eu lembro que a professora falava assim, visitante, seja bem-vindo. E cantava assim, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, mãozinha no que pega. Há um Salvador no céu a olhar para você, cuidado, mãozinha no que pega. E ali ela ia cantando cada frase, olhinho no que olha, boquinha no que fala. E eu ia aprendendo ali com aquela professora. Mas a minha conversão só foi aos 17 anos. E veja bem, querido, Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E passando-se, e apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. Ele esqueceu, queridos, até do que realmente ele foi fazer naquela árvore, porque, veja bem, a alegria tomou o coração de Zaqueu, que trouxe tanta alegria, e a satisfação e a alegria de receber Jesus na sua casa, além de ele ter ido ali ver quem era Jesus, ainda o privilégio de receber Jesus ali na sua casa, hospedar Jesus ali na sua casa. E vendo tudo isso, murmuravam, e veja bem, e aqueles outros, né, vendo toda aquela situação,
murmuravam, dizendo, tudo isso murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como pode que esse Jesus, aqui estamos seguindo esse Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, e ele olha para esta árvore, fala com este homenzinho, e agora vai até para a casa deste homem. Um homem que só enganou as pessoas, roubou, um homem pecador. Não sei o que esse Jesus tem, que vai aí na casa de Zaqueu. Né? Tem essas pessoas assim. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres. Logo, essa fala de Jesus fez até com que ele reconhecesse que ele era um pecador. E ele disse para Jesus, para o Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Um reconhecimento. Muitas pessoas, queridos, elas entram na igreja e elas vêm com problemas de família, no relacionamento, com filhos, com doenças, trabalho, enfim, elas vêm todas queixosas e mancando de tanto problema que elas têm. Só que quando elas resolvem procurar Jesus, elas resolvem ir a uma igreja, elas querem solução para aquela situação que está passando. Ele não entra como um pecador que quer se arrepender dos seus pecados. Que lá naquele lugar que ele vai, o templo do Senhor, o que traz a impactação para o coração, para o indivíduo que está ali, é a palavra. A palavra vai mostrar para ele, o Espírito Santo, através da palavra, vai convencer ele do pecado. Mas a maioria das pessoas, muitas vezes, não entra porque é um pecador. Eu sou um pecador e eu vou lá na igreja porque eu vou lá pedir perdão. A maioria entra para Deus dar uma solução. E chega lá, a palavra é que faz a diferença. Então, não vai mudar até que escute esta palavra de Deus. Então, veja bem, queridos. Quando a pessoa insiste, mesmo ouvindo a palavra, indo aos cultos, ela insiste que ela quer mudar de profissão, que ela quer mudar de vida, que ela quer ser curada, que ela quer isso, que ela quer aquilo. Então, elas fazem exigências e ficam um tempo determinado na igreja. E quando aquilo não acontece, elas abandonam, saem, não ficam mais ali. Então, queridos, quando a pessoa vai, no primeiro dia, ela tem aquele impacto com a palavra e ela reconhece que tudo que ela estava fazendo até aquele dia de estar ali não era agradável. Ela conheceu a verdade ali, ela já vai sair diferente. Quando há o apelo, ela já levanta a mão. Ela já reconhece que é um pecador e que ela precisa desse Jesus para ser salva, para ser salvo. Então ela não quer Jesus para resolver as questões. Porque Jesus, ele nos dá força para nós vencermos as tentações, as tribulações da vida, nos encorajar, nos mudar, trazer uma nova história para a nossa vida. O comportamento de quem recebe a Cristo no seu coração, muda. É um processo demorado para uns e um processo rápido para outros. E assim, cada pessoa, Deus vai trabalhando ao seu jeito e ajustando. É como uma costureira. Ela faz diversas peças de roupa e quando ela faz, a pessoa vai lá e pede
para ela fazer uma roupa, ela vai fazer, ela de cara, ela vai fazer o vestido só em olhar, ou vai tirar as medidas e ela já finaliza e entrega. Não, ela deixa aquela roupa a ponto de prova para poder fazer a finalização. E muitas pessoas, elas entram na igreja e elas vão se, a cada dia, tendo um ajuste na sua vida cristã. E tendo conhecimento. E como que vou conhecer esse Jesus? E como que eu vou conhecer da sua palavra? Como que vai ser para mim? Através de ler a palavra de Deus, que é a maior profecia e o maior ensinamento para a nossa vida cristã. Então você começa a abrir a Bíblia, você começa a ler a palavra, o Senhor começa a te dar sabedoria, a abrir o teu entendimento e você vai vendo quantas promessas tem para nós e começa aquela alegria no teu coração de saber que tantas coisas boas o Senhor tem para as nossas vidas. Mas não é, querido, de qualquer maneira que a gente vai alcançar essas promessas para nossas vidas. Porque haverá renúncias. Antes nós éramos de uma maneira, tínhamos atitudes erradas, falávamos diferente, pensávamos diferente. Hoje a gente tem uma outra fala, um outro ensinamento e, portanto, nós devemos se comportar diferente. E o meu comportamento, o seu comportamento, faz com que quem está em volta vê que realmente houve transformação na sua vida, que realmente esse Jesus, ele está mudando você. Ah, este homem era tão ignorante, ele agora não é mais. Ah, este homem era falava muito palavrão, ele não está falando mais, esse homem mentia, ele enganava as pessoas. Ah, Zaqueu era um homem que, nossa, cobrava os impostos muito mais além daquilo que ele deveria cobrar. Nossa, tá rico aí, ganhando a custa dos pobres. Então sempre tinha uma fala contra esse Zaqueu. As pessoas conheciam esse Zaqueu, esse homem rico. Então, vendo Jesus ali na sua curiosidade, Jesus ainda fala que vai repousar na sua casa. Ai, ai, sei não, viu? Sei lá se esse Zaqueu, né, vai realmente ser transformado. E ali ficavam murmurando, dizendo, sempre tem aqueles que murmuram. Às vezes você está diante de uma bênção, queridos, diante de uma bênção, você está ali assistindo um culto, Deus está visitando você está sendo ali tocada, você fala em línguas estranhas, você sente o toque do Espírito Santo, está ali envolvida em adorar a Deus. Você está adorando a Deus e de repente você recebe um convite para ir na frente, para você ser curado. E você já vai ali, já pensando no dia que você vai retornar para contar a bênção daquele fato, daquele ato acontecido da parte de Deus. Mas, querido, tem murmuradores em todos os tipos de lugares. Tem aquele que não quer que você seja agraciado com a bênção de Deus. E te para e te aborda. E muitas vezes diz, você é uma mulher infeliz. Você é uma mulher triste. Vive de cara feia. Uma conversa diabólica, satânica, onde você está numa igreja buscando a presença de Deus. E o inimigo quer confundir você, quer afrontar você. E muitas vezes diz que você é uma pessoa que te conhece há tantos anos e você está ali de cara feia, fechada. Às vezes não sabe que tamanho é a dor que a pessoa sente. Porque quando se sente muita dor, querido, nós muitas vezes o nosso rosto faz um gesto. É uma cólica que você tem muito forte. É no músculo, é no nervo, seja onde for, ao andar com dificuldade. Às vezes você faz uma cara, não é que você está com ódio, que você está com rancores no coração. São aquelas dores que você tem ao longo dos dias que muitas vezes faz. Ao entrar numa padaria uma vez, uma jovem falou, cara, é essa? Arruma essa cara, tá com essa cara aí. E eu falei, querida, eu estou cheia da presença de Deus sobre a minha vida. Esta cara que você está vendo são as dores que eu tenho no meu corpo, mas sou muito feliz. E ali eu trouxe uma palavra para aquela moça. Eu falei, você está aí achando que a minha cara talvez fosse uma cara de rancor, de ódio, mas o que te pesa neste dia, querido, te traz grandes preocupações. Este é o Deus que vivo e o Deus que me faz revelar a tua vida de hoje. Então eu estou cheia do Senhor. As dores não me afastam do Senhor. As dores não me fazem negar Jesus. Porque eu sei que um dia eu não terei mais elas. E vivo todos os dias a esperança de receber a cura.
Não importa qual será o dia. Então, queridos, tem sempre aquela pessoa que vem querer afastar você. Essa mesma jovem, outro dia, eu encontrava ela no mesmo momento que eu estava comprando pão, ela questionando com o patrão que teria que mandar a moça que limpava embora, por causa da conta do lixo, de um vasilhame de lixo, isso, aquilo, não sabendo ela que aquela mulher teria filhos para criar, pão para comprar para os filhos, o seu aluguel para pagar, e ela também seria uma funcionária como ela, uma estando fazendo a limpeza e a outra no caixa. Então, ali desejando, maquinando maus. Então, que adiantava ela ter aquela cara sorridente fazendo mal, né? Então, não devemos julgar questões e nem aparências. E, e veja bem, queridos, Zaqueu aqui muito feliz, muito contente e diz assim para o Senhor, né? Já começou ali, vendo o seu erro e Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo, Senhor. Quadruplicado, eu vou procurar reparar meu erro, porque reconheço que sou um pecador. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, queridos. Aqui eu quero ver que aqui significa até duas casas, né? A casa que era feita de alvenaria, né? O ambiente em que eles estavam, né? Houve salvação na casa, porque o dono daquela casa que morava seria Zaqueu, né? Então ele mora ali, naquela casa. E também a casa de Zaqueu, a casa, o seu coração. Houve salvação ali naquela casa. Pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, querido, Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. Como pode que eu faço tudo correto, sou bonitinha, entendo direito, faço as obras boas, agradáveis? Então, eu não preciso de Jesus? E os pecados? E os pensamentos? E as falas? Eu faço grandes obras boas, mas e o que eu falo? Acompanha também estas obras? Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Uns pecam pecados diferentes, mas são pecados. Uns pecam na área da prostituição, outros da área de roubar, outros na área de matar, outros na área de fazer grandes injustiças usando o poder e até mesmo não usando poder. E tantas coisas mais de maldade. Outros mudam a verdade de Deus para mentira, tira o que é santo, o que é certo para tornar-se impuro. E assim, cada dia, vão se enrolando no pecado. E o homem é dependente de Deus o tempo todo. Não interessa o que tipo de pecado a pessoa comete. Às vezes tem uma pessoa tão quietinha e passa pela rua e as pessoas, ele não tem muita convivência. Uns têm uma convivência, dá um oi, um bom dia, uma boa tarde, e outros não têm, são quietos, passam de cabisbaixo e não falam nada, e as pessoas observam aquela pessoa que ela vai e vem, não mexe com ninguém. Mas tem uma vida lá no oculto que o diabo, o demônio, ele maquina o mal naquela mente daquele jovem. E de repente aquele jovem sai dali daquela toca maligna e faz aquilo que o diabo quer. E era tão quieto. Tinha uma aparência de tão bonzinho.
Era a aparência dele que não fazia agravo a ninguém, mas matou tantos e fez tantas coisas horrorosas. Então não devemos julgar aparências, fazer comparações. Existe algo que é bem notório. Quem tem Cristo tem uma nova vida, um novo rosto, uma nova ação, para aqueles que não têm. Às vezes você olha para um jovem e diz, esse menino não tem mais jeito, ele não tem mais conserto, cada dia que passa eu oro, eu peço, ele fica pior do que estava. Tem pessoas que dizem, eu não vou naquela igreja não, porque eu já fui, os problemas aumentaram. Não é que os problemas aumentaram. Antes você não tinha uma visão de ver como eles eram. Tendo a Cristo, você tem a visão de você ver. Pelo pecado do homem, de Eva e de Adão, veja bem, eles desobedecendo a ordem de Deus. Que gostoso ter Deus toda tarde, né? No jardim, conversando ali. Mas dando ordem, era o papai. Papai falou, não come. Para as criancinhas, né? Criancinha que estiver vendo o vídeo. Papai fala, não faz isso, não faz aquilo, mas o filho, papai vira as costas, o filhinho vai fazer, né? Papai dá conselho, não quer ouvir. Adolescente também. Enfim, tudo, né? Ninguém quer ser submisso a nenhuma ordem, a ser obediente. Já vem lá do princípio. Então, veja bem. E Deus fala, não come deste fruto. Mas a mulher, né? A serpente ali fala com a mulher, ela desobedece. E logo o que acontece quando ela come? Descobriu que estava nua. O pecado ali entrou. Mas quando você vive nesta cegueira do pecado, só enxergando as maldades e as coisas que acontecem, quando você encontra a luz, que você encontra Jesus, você vai enxergar as trevas por detrás dali, de toda aquela situação. Você tem uma outra nova visão. Você tem um outro foco, que nem todos têm a sede de ouvir a palavra de Deus. E prosseguir lendo e tendo disciplina diretamente do Senhor para a sua vida. A preguiça, e o inimigo também coloca sono, coloca embaraço, vai ler a Bíblia, a campanha toca, vai ler a Bíblia, o menino chora, tudo que vai fazer, né, tantos embaraços. Devemos orar para Deus nos ajudar a termos um tempo para ler a palavra de Deus. Meditar nela. O tempo de hoje que vivemos, queridos, é de sermos mais atenciosos, não sei, e pregar o Evangelho, investir no Evangelho, falar todo o tempo, vai no supermercado, fala de Jesus, em todas as situações, mostrando sempre Jesus, porque Jesus vai voltar, Jesus virá buscar a igreja, virá buscar os seus. Mas um dia Jesus virá vingar, Jesus virá, voltará onde todo olho verá. Hoje Deus, ele, na pessoa de Jesus, no cumprimento da palavra, do plano de Deus, por Jesus, a sua misericórdia não tem fim sobre nossas vidas. O Senhor age sobre nossas vidas. Porque a Jesus ali deu a vida. Tinha que sangue inocente ser derramado. E o sangue de Jesus foi derramado para purificar os nossos pecados. Então, queridos, nós vivemos esse tempo da graça, de recebermos esse Jesus. Mas esse Deus, ele também vai descer a fúria sobre este mundo. Vivemos momentos de guerras e tantas coisas acontecendo, cumprindo-se a palavra de Deus. Mas também observamos que diante de toda essa situação, a amizade das pessoas se tornaram ser virtual.
Ninguém olha mais no olho de ninguém. Se tem uma coisa contra o teu irmão ou contra alguém, é tudo pela internet. É tudo pelo WhatsApp. Ninguém conversa, ninguém chama, ninguém fala. É tudo ali. Então, às vezes, a internet também tem um foco maligno. Uma vez uma irmã nossa aqui pregando, numa manhã, acho que numa terça-feira, ela falava que às vezes o que você fala é mal interpretado, que você. A intenção não era aquela, mas acabou que isso foi. Porque o mal entendido, o inimigo, ele entra. Às vezes você escreve tal coisa, na mídia sai outra palavra e a pessoa vai entender que você está ofendendo, ou você até manda um áudio, mas o inimigo faz uma bagunça tão grande que é bem melhor conversar pessoalmente. As pessoas se conhecem, né? Não ser uma pessoa de longe, porque o inimigo tenta sempre ali fazer confusão. E as amizades é assim, você tem quem você quer. Se aqui uma daquelas amizades virtual não te agrada, você bloqueia, você xinga, depois não quer ouvir a resposta e bloqueia a pessoa, e é assim. E cada dia que passa não tem mais aquela amizade que tinha antigamente, né? E as pessoas não tem mais aquele amor. A palavra diz que no final dos tempos o amor de muito esfriaria, a fé também, muito se apostataria na fé. E tantas coisas acontecendo. E haverá muitos que serão enganados pelos falsos profetas. Por isso que tem que ler a palavra, o que está na palavra. Que é para a gente ter uma, uma bagagem com o Senhor. Gostaria de estar aqui louvando, orando, né? Pelos ouvintes. E voltando à parte de bloquear, eu não gosto de bloquear ninguém, a não ser que a pessoa fale uma palavra que não devia, mas dificilmente isso não acontece, né? Nas lives, alguma coisa assim. Mas já aconteceu da pessoa sempre me bloquear, falava as coisas, bloqueava, às vezes bloqueava até não queria saber de oração, disso ou daquilo. E quando vem xingar ou evangelho, ou ministério, ou a igreja que congrego, vem num assunto que não é uma coisa respeitosa, então ali eu tenho a liberdade de não querer mais ouvir. Enquanto estiver me xingando, falando de mim, tudo bem, mas da minha igreja, dos meus irmãos, da minha fé, aí, meu camarada, minha camarada, não tenho o que ouvir, né? Já fiquei tantos tempos falando, então cabe agora a você buscar o Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai, te peço nesta manhã pelas famílias, ó Deus, pela vida dos pais, que são como o varão da casa, que a gente olha para o homem, a gente vê o homem, tanto a esposa olha para o homem quanto aos filhos, olha para o homem sempre como ele o provedor. Ele que sai para trabalhar, ele que traz o pão, que traz o dinheiro para o aluguel, que resolve essas questões assim. Só que com um determinado tempo, com a Constituinte, as mulheres também foi dado o direito de ter o seu espaço no trabalho. Com isso, as crianças perderam. Os filhos foram para a creche mais cedo, ficaram muito longe dos ensinamentos dos seus pais, da sua mãe, porque a mamãe fica para cuidar dos filhinhos, para limpar a casa, para fazer a comida, para cuidar do seu esposo. E muitas continuaram a mulher sábia que edifica o lar, mas muitas se tornaram loucas e destruíram seus lares. Não souberam administrar um trabalho fora, porque a responsabilidade das mulheres é sempre mais, porque trabalha fora, chega em casa, terão que fazer comida, terão que lavar roupa, terão que cuidar de criança, pôr para dormir e tantas outras coisas mais. Os que têm umas condições melhores, Deus, elas pagam para outras pessoas, paga para babá, ficar com o filho, e elas não têm aquele tempo disponível para os seus filhos. Seus filhos crescem sem ter muita imagem da mãe, sem muita presença da mãe. O mundo foi se encaminhando, onde as pessoas achavam que aquilo seria bom, vou ter um dinheiro a mais para ajudar,
em casa foi se tornando ruim para os filhos. Foi se tornando mais filhos rebeldes, mais filhos entregues às drogas, aos vícios, porque faltou o carinho, a paternidade ali perto. Muitas vezes existiam pais, ó Deus, que exigia dos seus filhos a serem perfeitos. Ah, eu quero meu filho trabalhador, eu quero meu filho isso, eu quero meu filho aquilo, mas nunca sentou com o filho, nunca ensinou, nunca disciplinou, nunca deu um conselho. Outros que enchiam os filhos de presente, ó Deus. Tudo que o filho queria dava. E se tornaram filhos rebeldes. Deus, tem misericórdia dessa geração. Mamãe e papai que ficaram. O pai ficou só porque a mãe foi embora, ou porque morreu, ou a mãe ficou só e teve a dificuldade de disciplinar esses filhos. Os filhos não querem obedecer, Deus. E elas não sabem o que fazer. Deus, alcança estas vidas, estas famílias com misericórdia, Deus. A tua palavra diz assim que nos finais de tempos, por mais rumores de terremotos, mas a natureza venha fazer tantos danos na terra e guerras e tantas coisas acontecendo. E também fala dali da parte dos anjos que derramaram a taça sobre a terra e da ira e de tantas coisas que irão acontecer. E o que o Senhor diz na sua palavra diante de toda essa situação? Que o povo ore. Orar, Senhor, sempre será a solução. Não adianta, Deus, eu falar tantas coisas contra um, contra o outro. E todas essas coisas iriam um dia acontecer. É a oração, Senhor. A oração, Senhor, que dobramos os nossos joelhos. A oração que muitas vezes ficamos sentados. A oração que lavando a louça nós estamos orando. A oração, Senhor, que todo tempo nós estamos falando contigo, contando as nossas dificuldades. Colocando em nossas mentes, Senhor, só o teu querer e a tua vontade para nós, Pai. Deus, tenha misericórdia. Liberta, meu Deus, jovens que estão, Senhor, viciados a jogos virtuais, jogos pela internet, jogos de videogames, todo tipo de jogos, Senhor, que muitas vezes tem casais se separando por conta disso. A esposa fica esperando o afeto do seu esposo, um diálogo, um abraço, um carinho, e o seu esposo está lá jogando a noite inteira. No dia seguinte vai trabalhar com a cabeça perturbada. E tantas coisas tem feito, Senhor, a destruições dos lares. Eu te peço, meu Deus, liberta estas vidas, Deus. Liberta este homem deste vício, que por conta da bebida ele tem essas atitudes, porque a sua personalidade não era assim. O seu caráter está bagunçado por conta desta bebida. Liberta esta vida. Dá paciência também, Senhor. As mulheres com seus esposos e os esposos também com suas esposas. Que haja compreensão no lar, Senhor, irmãos. Porque existem pessoas que no ambiente, na mesma casa que vive, não tem essa salvação que Zaqueu teve. Jesus não nem pode entrar ali, não porque Jesus não queira, Jesus quer entrar, mas eles não querem. Eles fecham a porta, não querem, eles preferem ficar um de mal com seu irmão dentro de casa. Não fala, não quer saber, vive intrigados. Meu Deus, tenha misericórdia. O inimigo veio a não ser matar, roubar, destruir. Jesus ele veio para dar vida, vida com abundância, uma vida eterna. Senhor, muito obrigado por essa vida, Senhor, que tu nos concedeu. Aos cristãos que a boas novas do Senhor alcançou. Que desta forma as boas novas do Senhor, querido, possam estar alcançando a sua vida. Viu, papai? Viu, mamãe? Viu, jovem? Que a salvação chegue na tua casa. Alcance você. Que esse Jesus mude, ele é real. O mundo espiritual existe. E para que você seja sucedido, você precisa saber que tanto existe uma porta larga, como existe uma estreita. Como existe o mal, existe o bem.
como existe o Salvador, existe aquele que te leva ao inferno, à perdição. Tudo é possível ao que crê. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa, Senhor, que aqui veio passar por esta live. Que as pessoas tenham paciência de esperar até o final Deus falar. Ninguém sai no meio da sala, a não ser pessoas mal educadas, porque hoje os alunos são mal educados. Se levanta e pode até ir embora, mas não vai aprender o que a professora tem para ensinar, porque se levantou, saiu da posição, saiu do lugar. Viu, meus amados, meus queridos? Esta palavra que o Senhor trouxe para nós nesta manhã. Não importa como você esteja, o que você fez, até hoje as coisas erradas que você faz, mas Jesus, é que nem aquela musiquinha que as crianças cantam, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, e assim tantas coisas tortas, mas um dia ele encontrou Jesus e sua vida endireitou, né? Andamos por caminhos tortos, mas o Senhor, Ele muda a nossa história. Tá bom, meus amados? Fiquem na paz, procure meditar a palavra de Deus. Se não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Esteja sempre atento à voz do Senhor. Fiquem na paz.